Dia a todos que assistem Trabalho Notável, na manhã de sexta-feira, lives tradicionais, professora Carol Tupi com Rafael Lara. Vamos fixar aqui o tema, que o tema é bom, o tema é quente, pejotização. Deixa eu colocar aqui, pejotização. Tema forte, hein? Tema muito requisitado pelo público. Vamos falar sobre as questões ligadas à pejotização e tentar organizar um pouco essa lógica de contratação de pessoas jurídicas para obter força de trabalho de uma pessoa, não necessariamente pessoa jurídica unipessoal, mas para obter o trabalho de uma pessoa. Cadê o nosso querido Rafael? Queria contar para ele, cadê o... Peraí, deixa eu ver aqui. Queria contar para ele que hoje eu sonhei com ele, tu acredita? Peraí. Quer dizer, foi com a cachorrinha dele, é mole. Falta de enredo para sonho, a gente começa a sonhar com as maluquices. Peraí, chamei ele aqui. Cadê? Vamos lá. Rafaelo, cadê você? Bom, enquanto ele não vem, já botei o convite aqui. Eu vou... Ah lá, agora entrou de novo, maluco do caramba. Peraí, deixa eu ver aqui. Vem, menino. Botar ele aqui. Convidar. Sim, convidado. Tá dormindo lá. Falou que estava meio zureta hoje. Será que é a zureta de sono, Jesus? Estou animada, você está mais cedo. Trabalhar de casa. E vou para uma fazendinha mais tarde com meu negócio de queijos e vinhos. Então, tô animado, falta pouco para a sextação. Mas, enfim, enquanto esse menino não entra, eu vou falar o seguinte. No pedal, mas não perco. Boa! Sujeito ouvindo, pedalando. Eu tô tão sem ânimo para... Como é que é o nome? Fazer exercício de manhã, Jesus. Tô tão sem ânimo nesse frio, vou te contar. Mas vai me inspirar aqui nos notáveis. Essa semana tem a live com 2 alunas notáveis de LGPD. Semana agora que vem. O Paulo entrando aí, ó. Quanta gente aqui já. Mas o que eu queria falar para vocês é que a partir, né, principalmente da reforma trabalhista, a Lei 3.467, quando ela altera a lei da terceirização, criando um verdadeiro microsistema para terceirização em geral, ela permite, né, inclusive a quarteirização, não é isso? E aí, inclusive na atividade fim, e aí isso já dá uma encorajada em alguns empresários para fazer a contratação de mão de obra através de pessoa jurídica. Quando vem julgamento, né, Esse maluco ainda tá... Não tô entendendo, Rafael. Eu já te chamei 3 vezes. Aqui, já vou estar de novo aqui, ó. Convidar de novo. Eu não sei. Só se a gente derrubar a live e tiver com algum defeito. Acho que é porque eu falei que eu sonhei com você e eu agora fico emocionada. Ah, pronto. Pronto, você deixou. Tô arrumando aqui, peraí. Ó, tá vendo? Ele tá com alguma coisa na internet. Eu acho que tu tá com alguma parada na internet aí, que você tá brilhando mais do que o normal e tá dando umas travadinhas aí. Continua ou já arrumou? Agora deu uma arrumadinha, vamos ver. Mas eu já tinha te chamado 3 vezes já. Agora aqui, eu tava falando, tu acredita que eu sou agricultor? Ei, Laia, hoje Ninguém merece, gente. é o link da live.
Aí eu peguei cara, acordei assim porque foi um sonho meio assustado, que a sua cachorrinha, quando eu abri a porta, né, eu fui levar o Rafa assim na escola, aí abri a porta, tava a sua cachorra. Aí eu falei, gente, o que essa cachorra tá fazendo aqui, meu Deus? Não é a cachorra do Rafael? Minha cachorra não, a Lua. A Lua. Aí eu É, fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Aí ela pulava assim em mim. Eu falei, mas o Rafael mora tão longe, o que que você tá fazendo aqui, menina? Aí daqui a pouco você me liga bravo. Cadê? Cadê? Eu sei que a Lua tá aí. Eu falei, não, Rafael, mas eu não fiz nada. Quando eu abri a porta, a garota tava aqui. Aí então depois a gente conversa sobre isso. Eu não sei, você maluquinho. tentou roubar a Lua. Aí eu sonhei com você pelo telefone e com a Lu pessoalmente. Muito Eu, hein? bom, muito bom. Mas aí eu Carolzinha, estava falando, Rafael, hoje essa live de pejotização, um tema muito pedido, é capaz até da gente fazer parte um parte 2, né? Porque o certeza, pessoal. certeza que vai ter parte um, parte 2, porque 8h30 a gente termina, né? É, E não dá tempo, é muita coisa e eu acho que vai ser bem legal. aí eu Mas você estava estava fazendo uma começando aí, introdução. continua. Isso. Isso. E aí depois da reforma, a gente teve um encorajamento, né, desse tipo de fluxo de contratação, e com a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de terceirização de atividades fins e tudo, eu acho que isso se tornou ainda mais evidente, né, essa modalidade de contratação. Agora, ainda no Supremo, a gente ainda teve o destaque daquela ADI que declarou constitucional o artigo que falava, né, que quando você tem a contratação de serviços intelectuais, a gente vai presumir a, a boa-fé, a validade do negócio jurídico. E aí, ou seja, trazendo um pouco para fora dessa história de princípio da realidade, trazendo um ônus argumentativo maior para demonstrar que, na verdade, não se trata de alguma fraude de tomada de mão de obra, mas uma contratação de pessoa jurídica. Então, principalmente nos serviços intelectuais, me parece que acaba a presunção de fraude desse tipo de modelo. Então, a gente tem a reforma, a gente tem a decisão da terceirização, e a gente tem a decisão sobre o trabalho intelectual. Acho que são três marcos importantes, né, na contratação de pessoas jurídicas para obtenção de mão de obra de pessoa física, né, digamos assim. O Agora, primeiro, é um o modelo primeiro que você exige cuidado. falou, o primeiro você falou que era qual? A lei de terceirização, a lei Sim. 6.019. Ok. É porque eu costumo dizer que essa confusão toda começou legislativamente, não foi inventado isso, mas que aumentou aí significativamente quando veio a lei da beleza. Qual? Que lei da beleza? A lei dos parceiros do salão de beleza, em Do que salão eles parceiro, sim. Também. estabelecem o CNPJ. E o que aconteceu lá quando veio a lei da beleza, ou a lei do salão parceiro? Logo depois, que eles, quando aprovou ali, que eles olharam e falaram, caramba, tem clima legislativo para passar uma boiada aqui agora. E aí veio a lei de terceirização, a reforma trabalhista e tudo mais. Mas o fato hoje, Carol, e você foi muito feliz na sua introdução, apesar de eu achar que essa decisão do STF, eles olharam para a questão tributária e não trabalhista, e a Sim. gente está puxando o A argumento sardinha. para o trabalhista, e o STF, na minha opinião, ele vinha falando a questão da Receita Federal, né? Mas o que eu vejo é que depois disso a coisa deu uma bagunçada, porque as pessoas passaram a achar que pejotizar estava liberado, que agora não tem mais carteira de trabalho, não tem CLT. E aí, para a gente andar na nossa live, eu acho que a gente poderia fazer esse pequeno paralelo inicial, né? De CLT, PJ, a diferença, né? E aí a gente começar a falar dos cuidados e das ferramentas aí para o combate de uma fraude de pejotização e evitar passivos, né? Acho que esse vai ser o ponto principal.
lembrar para todo mundo aí que esse evento. Menino. Lembrar para todo mundo aí que nós temos uma caixinha de pergunta para as eventuais perguntas ficarem na caixinha e pedir desculpas que eu estou um pouquinho zureta hoje. Eu contraí uma virose, mas que não é Covid, já fiz um teste. Quer dizer, não sei se é virose, não sei o que está acontecendo, tô meio estranho. Aí eu tomei um monte de remédio ontem à noite e hoje cedo, então acho que eu tô meio lento, assim. Tô um pouco diferente. E começa aí, então, Carol, traçando esse paralelo da pejotização e seletização. Na verdade, a gente tem meio que a pejotização, ela pode ser definida assim, como uma espécie do gênero terceirização, né? Um modelo de terceirização. Então, assim, a gente tinha terceirização regulamentada em alguns poucos episódios aí. A gente tinha a empreitada, a gente tem o vigilante, a gente tinha a lei da cooperativa também fala um pouco. A administração pública também você vai ter no artigo 37.2, né? O temporário, que era originalmente a lei 6.019, e você tem, a partir de 2017, o artigo 4A como é que é? 4A e 4B lá, regulamentando, trazendo uma ideia geral da noção de terceirização. Então, como se fosse um microsistema gigante de terceirização. Ele vai falar até da possibilidade, né, de você quarteirizar, ou seja, terceirizar e essa empresa ainda subcontratar. A gente traz no modelo de terceirização geral, e é nesse modelo que eu vou inserir a pejotização, porque não é nenhum outro modelo, né? A gente não tem pejotização vigilante, não tem pejotização empreitada, enfim. Então, a gente vai estar dentro desse modelo geral para poder trazer a dinâmica de se contratar uma pessoa jurídica para prestar serviço pessoal. Só que quando a gente fala, né, de serviço formalizado com pessoa jurídica, mas realizado por pessoa física, a gente tem que ficar numa linha, a gente está numa zona grise, né, numa linha muito tênue entre caracterização dos elementos de vínculo de emprego e a questão da regularidade da terceirização. Para essa apuração ficar evidente, eu vou ter que afastar os elementos do vínculo. Porque, apesar da terceirização ser permitida na atividade fim, se verificado, né, a presença do vínculo de emprego, a gente vai declarar o vínculo. Então, não é nem responsabilidade subsidiária, nem solidária, é vínculo direto. E aí, quais seriam esses elementos? Eu acho que quando a gente fala, né, de formalizar a pessoa jurídica e realizar a pessoa física, os dois principais elementos que chamam muita atenção lógico, a subordinação, né, e a questão da pessoalidade. Eu acho que são os que mais se destacam, apesar da gente ter que falar também da habitualidade, né, da onerosidade, formato de pagamento. Habitualidade e onerosidade está no dia a dia de todo tipo de contrato nesse sentido, e para a live a gente pula eles, né? Isso. Vamos focar na pessoalidade e subordinação. Eu estava procurando, Rafael, a lei, aí eu achei aqui, é a lei 11.196 de 2005, e o artigo 129 fala assim, né, para fins, exatamente o que você falou, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, olha aí o esquema da pessoalidade, com ou sem designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados dessa sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, aí é a situação. Se sujeita tão somente à legislação aplicável à pessoa jurídica. E daí a gente interpreta, né? Bom, então afastamos, né, a aplicação da lei trabalhista, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 50 do Código Civil. Esse artigo é que o Supremo declarou constitucional. E aí, quando ele declara constitucional
que uma lei fala que a prestação de serviço intelectual através de pessoa jurídica se sujeita só à legislação da pessoa jurídica, a gente força uma leitura no sentido de que, olha, já não existe mais aquela presunção de que o serviço personalíssimo, aí a gente passa para o primeiro, né, o primeiro anel aí da pessoalidade, ele vai naturalmente consolidar ou evidenciar uma relação de emprego. Então, aqui, eu acho que a gente tem, pelo menos, um arrefecimento, uma maquiada, uma facilitada da questão da pessoalidade. Agora, lógico, a questão da subordinação, aí são outros 500 e eu não vou ter muito esses gatilhos para poder tentar construir uma tese que afaste o vínculo. E aí essa subordinação, né, que hoje a gente vê reflexões muito complexas em torno, inclusive, né, de subordinação estrutural, conceito de subordinação por algoritmo, subordinação direta, subordinação indireta. É isso que a gente vai ter que administrar dentro desse tipo de perfil contratual. E aí eu acho que a gente pode falar na prática, né, porque as nossas lives elas têm sempre essa vertente prática, quais são as recomendações de blindagem que o tomador de serviço vai ter em relação a esse tipo de contratação, né? O que pode ser, o que vai configurar um desvio de finalidade, uma subordinação, e o que vai otimizar aí o cenário dessa mão de obra. O que você acha? Uau! Acho que você pode transformar essa introdução na aula e vamos começar aqui essa aula. Carol, olha só. Acho que a sua construção com respeito à pessoalidade, eu acho que ela é perfeita. Eu acho que a pessoalidade é requisito do vínculo. Ela não é fator determinante de reconhecimento do vínculo. Acho que a gente não pode esquecer disso. E às vezes as pessoas esquecem, né? Ah, não, tem pessoalidade, tem vínculo. Não é por aí. É possível sim ter a pessoalidade. E aí, mesmo que essa atividade não seja eminentemente cultural ou intelectual, tá? Agora, a gente vai entrar na subordinação. Se essa subordinação é que efetivamente vai arredondar isso aí. O que não dá? E eu falo muito, antes de a gente entrar na sua provocação, de como preparar contratualmente essa relação de uma contratação PJ para uma prestação de serviço, que talvez seja até pessoal. E as empresas, e aí eu tenho trazido isso muito para reflexão, inclusive para os clientes, Carol, as empresas elas precisam definir, em primeiro lugar e acima de tudo, que tipo de mão de obra elas querem. Entende? Tem a pergunta aqui. Muito cliente, muito empresário faz. Rafael, quero que meus vendedores sejam representantes comerciais. E aí eu sento com eles e falo, olha, antes de você definir o que você quer, vamos definir o que você precisa. E aí eu começo a conversar sobre a necessidade do negócio dele, do dia a dia dele. E eu até pego uma folha de papel, traço uma linha no meio e vou conversando com ele para cada coisa que ele precisa e acha que é necessário para o trabalho dele, eu ponho de um lado ou de outro na coluna. Só que ele não sabe que coluna é essa, mas eu mentalmente já defini que uma é CLT e outra é PJ. E aí eu explico ao final para ele que não existe uma receita de bolo para definir. Porque ele fala, e isso é muito comum, né, Carol? Bate um contrato aí para CPJ. E, gente, o papel aceita qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa, não é isso. E explicar para o empresário, explicar para o responsável do RH, que não é o papel. O papel é essencial, mas ele é o menos importante. A gente precisa definir rotinas, a gente precisa definir cotidiano, a gente precisa definir dia a dia com esse empresário. É porque é no dia a dia
que vai haver o desvio ou não. Porque os contratos nós sabemos fazer. Os contratos, você tem modelos, você cria, você estabelece ali as necessidades individualizadas para definir essa relação jurídica. Apesar de que, de vez em quando, a gente vê uns contratos que não dá para acreditar, né? O contrato fala que o cara tem que prestar pessoalmente o serviço, tem direito a 13º, ele tem férias, ele tem aviso prévio, mas ele não é empregado. E o contrato prevê tudo direitinho. Então, essa relação, Carol, acho que ela estabelece cotidiano com a empresa. Essa linha de o que você precisa no dia a dia. E aí, quando o empresário começa a conversar comigo, aí eu começo a falar com ele. Você abriria mão, por exemplo, de exigir que toda sexta-feira ele seja obrigado a participar de uma reunião? Aí ele fala, não, eu não abro mão. Ele tem que ir, porque eu tenho que explicar meu produto, minha campanha e etc. Eu falei, ó, então... está aqui do lado da coluninha da CLT. Ele não precisa participar não. Participa se quiser. Mas se participar, eu dou uma premiação, dou um bônus, dou isso, dou aquilo. Ó, bacana. Vamos colocar assim na coluninha da PJ. E aí você vai conversando para, ao final, o empresário vai chegar à conclusão de como que vai ser essa relação. Você estabelece efetivamente se isso é PJ ou CLT. E eu acho que a partir daí, o pessoal já está dando um monte de exemplos que dá para a gente falar um tempão sobre isso. O pessoal está falando de mecânico, o pessoal está falando de hospital, o pessoal está falando de tantas outras coisas, mas antes de entrar nos exemplos, eu devolvo a bola para você falar da estratagema protetiva para essa relação de pejotização. Eu acho assim, primeiro a gente tem que tratar dos riscos, né? Dos riscos. Então, a gente tem que pensar que como é que vai ser desconstruída essa relação, como é que vai ser evidenciada eventual fraude, né? A partir principalmente do artigo 9º da CLT. Só um instante, antes que eu esqueça. Gente, mandar um beijo especial para todo mundo que está na live, sexta-feira, 8 horas da manhã, 200 e tantas pessoas aqui, tomando café e nos ouvindo, né? Vocês são incríveis, obrigado. É mesmo, olha lá, Continua. 223. Agora que eu vi quantas pessoas tinham que parar. Vou tirar foto aqui, vou tirar foto. Peraí. Continua. Agora, peraí, então, a gente tem o artigo 9º, que vai, né, superar as fraudes. A gente, quando a gente vai falar de multa, lembrando que a reforma fez com que esse risco viesse a R$3.000, não é isso? Quando a gente tem empregado não registrado, quando se reconhecer o vínculo e o sujeito é pejotizado, a gente está falando de multa de R$3.000, acrescido igual valor em caso de reincidência. Ninguém sabe direito se a reincidência é mais de um pejotizado errado ou se é o pejotizado isso é muito mal feito, cara. É incrível. Isso é muito mal feito. Isso aí é muito esquisito também. Mas, enfim. Então, o cenário de risco é a caracterização do vínculo de emprego e a questão administrativa ligada à multa por existência de trabalhador não registrado. Multa de R$3.000, reincidência esquisita que vai acontecer repetida. Bom, e aí a gente ainda tem, né, com essa subordinação direta, né, se for superada a pejotização, outra coisa que é importante a gente falar é os efeitos de custo Brasil para ambas as partes. Então, também tem aquele sujeito todo serelepe que vai na justiça. Vamos sistematizar, então. Primeiro risco, multa. Multa. R$3.000. Isso. O segundo risco, a caracterização de fraude, artigo 9º da CLT. Continua, você está falando. Isso. E aí, custo Brasil. O terceiro é a questão do custo Brasil, porque tem muita gente que vai, né, todo feliz, todo serelepe, quando acaba a história, para a Justiça do Trabalho pedir o vínculo, né? Não era PJ, eu era vínculo. Muito bem. Lembrando aí que a gente tem a diferença tributária puxada, a diferença de previdência puxada. E aí esse sujeito vai morrer. Às vezes ele acha que, né, vai ficar milionário, mas ele vai morrer numa bocanhada do leão e da previdência. Porque a gente está falando aí de uma diferença, se você tiver com
falando de sociedade simples, né, Rafael? Você tem aí uma diferença de 82% às vezes do custo ano. Isso agora eu já não sei com o negócio de Selic, enfim. Mas antigamente, quando você não Quando você tinha fazia essas contas, quando dava para fazer a conta, era uma questão de tudo que você ganhar, 82% você ia deixar de alguma forma, seja para o Leão, seja para o INSS. Então, era uma ação que você, do lado do reclamante, você tem que ponderar muito. Porque você vai caindo em malha fina, você vai ficar todo atazanado de previdência, questão de contagem de tempo de serviço, se você não recolheu como autônomo, como contribuinte individual. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Aí a gente está falando desse primeiro momento, de averiguação de risco. Isso para a empresa, mas mais para o trabalhador, né? Mais até para o trabalhador. Então a gente tem riscos dos dois lados, porque os dois, bem ou mal, quando tudo são flores, se dão bem em termos de poupar o verdadeiro custo Brasil que a gente tem hoje, que é muito grande a carga tributária que gira em torno do contrato de emprego. Então o sujeito se dá bem, porque ele acaba, né, que o que ele iria perder para a Previdência e para o Leão, ele embolsa, e a empresa também. Então, isso aí é uma outra coisa que a gente tem que botar no balaio dos riscos. Mas, eu acho que a gente, assim, fazendo esse diagnóstico de risco para os dois lados, sem falar, né, de uma jurisprudência ainda meio cretina e regional, que não, vai... não avança nos riscos, não, que eu quero falar um pouquinho sobre eles ainda. Fala do custo aí. Não só isso. Eu acho que você foi muito feliz em colocou os riscos e vamos dar aquela dica prática para os nossos queridos amigos que estão acompanhando, os alunos notáveis e todos os demais que estão acompanhando a gente aqui, que é aquela dica prática de atendimento do dia a dia, né? Com o trabalhador, você foi muito feliz em falar, olha, você tem um risco de análise previdenciária e tributária. Só que o risco de análise previdenciária é um binômio. Você tem o risco, porque você vai ter o recolhimento e a questão de ter dificuldade de aposentadoria, mas você também tem a ausência de recolhimento se você não efetuou. Porque as pessoas criam PJ e esquecem que elas também vão ter que se aposentar um dia. E há muitos casos, Carol, que a criação da PJ é iniciativa do próprio trabalhador. E eu falo isso até como exemplo no meu escritório, né? Frequentemente a gente tem lá no escritório advogados que pedem para a gente transformar o contrato dele de CLT em PJ. Por quê? Porque ele quer que sobra mais dinheiro para ele no final do mês. E a gente não faz, mas independente disso, qual que é a visão? Naquelas empresas que fazem isso, o trabalhador pensa só no custo direto do imposto. Ele esquece a previdência e ele esquece que ele tem que recolher. Então, existe esse custo previdenciário de curto e longuíssimo prazo do trabalhador e o reflexo tributário que o trabalhador tem que fazer essa análise. E o advogado, eu recomendo fortemente que o advogado ele faça lá um termo para o trabalhador assinar de que esses riscos foram estabelecidos. O pessoal falou que ficou mudo. Você está me ouvindo, Carol? Tô. Tá, Tô ouvindo. que esses riscos sejam estabelecidos. Por quê, gente? Esse reflexo tributário ele pode acontecer depois, e o previdenciário também, e não necessariamente de imediato. E aí vem aquele cliente furioso, porque algum tempo depois aquilo gerou um reflexo para ele. Voltando o olhar para a empresa agora, sempre que a gente vai estabelecer essa relação de se ele fizer um contrato com PJ ou fizer um contrato com CLT, colocando já de lado aquela história do quadro, de que ele entendeu o dia a dia, cotidiano, etc. Quais os riscos que eu estabeleço com ele? O risco do reconhecimento do vínculo, né? Só que aí eu trago para ele também o risco da fiscalização, porque a gente tem um problema hoje de você acabar estabelecendo não é um problema, né? Porque dizem, a jurisprudência está bem avançada, mas é o próprio auditor fiscal do trabalho reconhecer esse vínculo.
E é um debate complexo isso, é uma relação muito difícil. Eu particularmente acho muito ousada a possibilidade de um reconhecimento de vínculo sem produção de provas, sem contraditório e etc. Mas isso é um outro tema e tem, de fato, essa possibilidade de reconhecimento por fiscalização. E o maior risco que tem, se o empregador começa a estabelecer isso de uma forma muito frequente, por exemplo, nós temos uma faculdade aqui no estado de Goiás, na região metropolitana, que todos os professores são PJ. Todos os professores da faculdade são PJ. A partir desse momento, qual que é o risco que essa empresa atrai? De uma ação civil pública. E aí o risco de uma ação civil pública, ele passa a ser com um sarrafo lá em cima. Isso, né? isso. Esquecemos. É o ápice do risco de quem efetivamente está pejotizando. Isso tem que ser levado em consideração. E voltando lá, por último, para a análise de advogado e reclamante, ou potencial de reclamante e cliente. No fim das contas, o que a gente percebe? Se é só o vínculo, essa diferença tributária para salários altos muitas vezes não compensa. Mas, porém, contudo, todavia, normalmente não é só o vínculo. A partir da reclamação trabalhista do vínculo, você estabelece debate de direito da convenção coletiva, de horas extras e uma série de outros benefícios daquela categoria, que a ação ela vai se tornando muito interessante, principalmente se a remuneração for variável. Aí o risco do empregador, quando a remuneração é variável, ele vai lá para cima, e o risco do empregado, mesmo com a questão do imposto, ele passa a, entre aspas, compensar para o trabalhador se o vínculo realmente existe, porque se não existe, não compensa nunca, a sucumbência vai ser muito alta, a gente tem que ter muita responsabilidade nessas reclamações. Por que da remuneração variável? Porque normalmente a remuneração variável do PJ, ele é uma comissão. E só de DSR, a gente tem estabelecido um valor muito significativo na reclamação trabalhista. Então, isso tudo tem que ser analisado quando a gente está estabelecendo esses riscos, né? Vencido o risco, avante. E só mais um, que outro dia também, quando você falou de ACP, eu acho que é importante essa visão, essa perspectiva coletiva. E um outro que já vi em autuações também é a questão do artigo da CLT que fala na discriminação salarial. Aí, olha, não sei se aí você já viu aqui no Rio, o pessoal faz uma criação. Você tem a multa de 50% do teto da Previdência, se houver disparate salarial em razão de gênero, etnia, o que for. Então, lá na parte de equiparação salarial. E aí, muitas vezes, o PJ, né, eu já vi empresa, por exemplo, que o PJ era aquele sujeito que tinha mais tempo de empresa. Então, a partir do momento que você chegava, você virava PJ. E aí a fiscalização, então, entendeu que era uma discriminação em razão da idade. E aí, além disso, ainda trouxe a multa do 461. Então, a gente fala de... É cara essa conta, hein? Fica caro. Então, a gente fala aí de um cenário de risco, gente, que eu acho que está bem pontuado, né? Na perspectiva individual, na perspectiva coletiva. Para falar de ficar caro, ainda tem um problema que o auto de infração vem, né? Auto por falta de carteira, auto por falta de pagamento 13º, auto por falta de pagamento FGTS. Eu acho isso um absurdo, Carol. Eu acho isso um absurdo. Você pega em decorrência da falta de carteira, você tem uns 12 autos ao redor e muitos per capita. Né? E aí, nossa, aí vai embora. E aí se pega um procurador do trabalho para chamar de seu, vem junto com a ACP e vem, nossa senhora. Então, essa perspectiva assim, institucional, né, que eu diria, mais coletiva, olhando mais macro, é problemática para caramba para você colocar na mesa e para o empresário antes de você fazer qualquer contratação. Agora, trazidos, né, os problemas, vamos às soluções, às tentativas de driblar esses problemas e como é que a gente pode acolher, neutralizar os riscos que estão envolvidos. Carol, então, acho que como a parte 1 vai acabar daqui uns 15 minutos,
E o pior é que tá cheio de pergunta na caixinha. Aí eu vou Mas aí printar. eu acho que a gente vai precisar guardar ela para a parte 2. É porque talvez tenha até parte 3, porque esse tema é É, bom, porque a gente avança na parte 2 e a parte 3 a gente pode entrar nos casos específicos, né? isso. Das profissões específicas, de mecânico, de hospital, de cooperativa que falaram aí, que é um tema ótimo. É, Mas olha só, vamos tentar hoje falar um pouquinho do contrato? isso. Pode ser? Isso, porque quando a gente fala de administração de risco, acho que a gente tem que falar de governança, gestão, contrato, pagamento, né? A gente tem núcleos, né? Então, eu acho. E aí, então, vocês ficam presos com a gente aí três sextas-feiras pela manhã. Quem não for meu seguidor, Carol Tupi, me segue lá. E aí a gente vai conseguir dar conta desse tema aí, porque é um tema realmente cheio de filigranas, né? Cheio de detalhes. E aí, pessoal, a gente pode falar o seguinte em relação ao contrato, né? Ao contrato. Eu acho que o principal é, primeiro de cara, fazer o contrato. Ou seja, né, quando tem gente que vivencia o vínculo com um contrato tácito, com um contrato oral. E aí aqui a primeira dica é jamais vivenciar uma situação. Ah, mas está emitido nota fiscal. Que ótimo, mas jamais vivenciar esse tipo de mapa de mão de obra sem um colchão de formalidade, que seria justamente Gente, esse contrato. eu falo muito, Carol. Presta atenção, gente. Tem que falar para os clientes, tem que falar para os empresários, tem que falar para as pessoas em geral. Empregador faz papel. Empregador faz papel. Não esqueçam disso. Empregador faz papel. Quanto mais papel você fizer, melhor para você. Porque não tem. Você vai para uma reclamação trabalhista totalmente avulsa. Às vezes não tem nem nota fiscal. É só aquele recibinho e às vezes não tem nem recibo. E chega lá para a audiência trabalhista. Lá na nossa segunda ou terceira live, eu vou contar um caso de um professor de dança que eu cheguei sem recibo, sem nada para a gente fazer e debater essa PJ. Mas continua. Contrato. Então, Tem que fazer a gente contrato. vai fazer o contrato. Primeiro, com quem que a gente pode fazer o contrato? Vamos lembrar também daquela quarentena? Porque tem muita gente que quer, né? Ah, pô, agora eu quero pejotizar tudo. Vamos lembrar que o artigo 5, sei lá, 5C, eu acho que é o 5C que é de Carolina, ele vai falar que se eu for, né, apesar que é um artigo esquisito, né, Rafael? Não sei se você já reparou que ele não traz sanção. Ele não traz sanção. Ele fala, Eu falo sobre a sanção dele daqui a pouco. Eu tenho um bom debate da sanção. Continua. Porque então a primeira situação só falta eu formalizar, ou seja, deixar o maior batom na cueca do mundo, né, daquele sujeito que eu acabei de demitir no vínculo de emprego, aí no mês seguinte faço eu o contrato. Ah, não, já que falaram que é para fazer o contrato, eu vou fazer. Então, a primeira. Eu tô rindo aqui, eu adoro essa expressão que a Tânia usou. Falou, na Justiça do Trabalho não se considera tanto escrito no papel, mas se não tiver o papel, já está na roça. É bem isso mesmo. Mas desculpa, Carol, continua. Não, e aí a gente tem, como é que se diz? A gente vai ter uma quarentena da pessoa, como é que é? Eu acho que é 18 meses, não é isso? 18 meses. 18 meses. E aí a gente, então, para fazer a contratação, primeira coisa, verificar se esse sujeito que vai ser o pejotizado, né? Ele já estaria afastado, ou se é uma pessoa nova, ótimo, mas em geral pode ser a mão de obra que o empregador está querendo reduzir custo e vai tirar da folha. Então não vai poder tirar da folha e colocar no contrato. Lembrando aí a gente que se aposentar pode, né? Que se fizer o quê? Ah, se aposentar pode. Isso é muito interessante. Se aposentar pode. Isso aí, ótimo. É verdade. E aí, é interessante, aí eu falo, né, que a lei fala que não pode, mas é esquisito não trazer sanção. Mas você falou que tinha debate sobre sanção. O quê? É porque logo que veio essa alteração da 6.19/74, começou-se a dizer que se você não observar a quarentena de 18 meses, você pega um empregado e com menos de 18 meses você transforma ele em PJ, muita gente defendeu que a sanção é o reconhecimento do vínculo. Né? Ah, sim.
tá? E eu não acho que seja. Por quê? Porque eu não posso ter uma presunção de vínculo distante dos requisitos por uma não observância de um requisito formal sem previsão específica, né? Então, eu entendo que isso é uma infração administrativa, essa ausência de observância da quarentena. É uma infração administrativa e uma presunção de fraude. E aí o que que eu vejo? Se tem menos de 18 meses, eu presumo fraude, e o ônus da prova de dizer que não tem fraude seria do empregador, tá? Uhum. E aí, se eu tenho mais de 18 meses, aí eu não posso presumir fraude. Aí é a regra geral. Eu não posso presumir fraude ante um contrato de prestação de serviços. E aí é do empregado o ônus da prova de produzir prova contra esse contrato. Eu fico com essa análise, não com a análise de que se reconhece direto o vínculo. É um debate. Muitos, aliás, a maioria dos nossos colegas professores reconhecem que a consequência é o reconhecimento. Reconhecem, não, defendem que a consequência é o reconhecimento do vínculo, mas esse é um debate que a gente coloca. Agora, o que eu vejo, Carol? E eu tenho dito isso e tenho feito isso, sugerido isso bastante. O empregado, ele não tem mais interesse de ser empregado. Normalmente alguém que está lá há muito tempo, como você disse, é o que acontece na prática. Uhum. E aí a empresa tem interesse daquela pessoa continuar prestando serviços para ela de forma autônoma. E eu tenho esses 18 meses de encerramento, eu tenho um passivo trabalhista ou não, mas uma história trabalhista para trás para a gente assumir. Eu penso ser absolutamente legítimo você rescinde aquele contrato, faz uma homologação de acordo extrajudicial, reconhecendo que aquele período está liquidado, encerrado, que não tem nada para reclamar a partir dali, e aí você estabelece uma nova relação jurídica diferente. Eu penso que quando eu homologo extrajudicialmente, e aí eu vou falar para todo mundo aqui, um que eu falei para um cliente meu essa semana, homologação de acordo extrajudicial não é ferramenta de homologação de TRCT. Não vamos ficar com essa ilusão que é pegar o TRCT e ir lá na justiça homologar. Por isso que os juízes não estão homologando, por isso que está dando tanto problema. Não homologo, não dou quitação geral. Porque não é para isso. Você tem que estabelecer, você tem que dialogar, você tem que pagar algo a mais por aquele momento. E aí sim a gente tem uma verdadeira homologação de acordo extrajudicial. Fica isso para trás e estabelece uma conversa para frente. Eu defendo que se eu tenho essa homologação pelo extinto contrato de trabalho, dali para frente eu não preciso observar a quarentena. Porque aquela relação da lei do 4C de Carolina, aquela relação da lei, ela é para evitar a fraude. E se eu tenho uma homologação verdadeira, essa fraude está afastada e essa presunção de fraude está afastada. Acho que é isso. É perfeito esse fluxograma, ótimo. E na prática a gente faz isso mesmo, né? Tenta, às vezes, faz sessão extrajudicial direito antes para explicar para a pessoa, né, o que vai acontecer, para deixar tudo bem, um termo de mediação, e introduzir esse termo na narrativa para o judiciário. Perfeito. Mas aí a situação muito bem. Então, estamos já conversados sobre quem contratar, o momento de contratar, como contratar, certo? Agora vamos ao contrato em si. As cláusulas do contrato. Falar do contrato em si hoje? Não sei. Meia. Pois é, já tá uma situação aqui. Tem 10 perguntas. Cacete. Então. Só ver quais são essas perguntas. Não, mas aí são as perguntas tudo dos casos. Aí eu acho que é melhor a gente fazer isso, fazer 3 rodadas, aí fala pro Fabiano. Que a gente é pejotizado do Fabiano, tá, gente? Aí a gente coloca aqui, como é que se diz? Eu vou printar aqui, Rafael, e vou... Que aí fica bem organizadinho. Então, assim, a gente falou de todos os riscos. Ficou boa aquela parte dos riscos, hein? Depois que o André tá falando, vou assistir novamente. A gente falou da parte dos riscos. Aí a gente falou de risco individual e coletivo. Aí depois a gente foi, antes da introdução, os riscos individuais, dá para virar artigo, hein, Rafael? Introdução, os riscos. Tô precisando ter um, Carol, me ajuda aí. Tô precisando ver. Vamos fazer juntos.
Eu vou pedir para a menina lá do escritório Assistir a live e colocar no papel. dar uma transcrição. Aí a gente fez a introdução, a gente falou dos riscos individuais, riscos coletivos, e a parte dos preparativos da contratação. Daí a gente entraria. Semana que vem daria para falar das cláusulas do contrato. Na outra semana, eu acho que eu faço uma divisão assim. Casos concretos e perguntas, respostas. E a gestão, como é que é o nome? O dia a dia, né? A governança. Gestão cotidiana. Isso, ou governança, melhor ainda. Então, cara, ou seja, vai dar umas 4 semanas. É um pequeno curso de pejotização. Não vamos falar não. É um pequeno curso de pejotização, fica mal, fica parecendo que a gente está incentivando a pejotização. Né? É um pequeno curso de fugir da pejotização e fazer uma contrato de prestação de serviço saudável. Contrato melhor, isso aí, é isso aí. Peraí, deixa eu só printar aqui, porque se a gente derrubar a live, eu não vou ter... Peraí, só um instante. Print. Gente, enquanto Carol printa sobre pejotização ainda, a gente vai fazer esse fluxograma que Carol falou. Hoje a gente falou dos riscos e começou a falar do contrato. Semana que vem a gente fala de contratos e começa a entrar nas perguntas que já estão sendo passadas e respostas específicas, caso concreto. E aí, na sequência, a gente entra continua os casos específicos e entra na gestão cotidiana, governança, compliance, para falar sobre isso tudo. Aviso que a live fica gravada lá no perfil do Trabalho Notável, tá certo? Vocês podem falar lá. Ed, a gente vai responder as perguntas sim. Na próxima, na outra, a Carol tá printando ali as perguntas para a gente não perder, tá certo? O Edipo, ele sempre solta perguntas muito interessantes, são perguntas que tira o rebolado de vez em quando, né, Edipo? Perguntas boas aqui ao vivo. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí a partir das 7h45 da manhã. Lembrando que sempre a gente termina 8h30 para não gerar aquela live sem fim. Pro povo ir trabalhar. Aquela ideia de que tem hora para começar e hora para acabar. Carol, querida, você tá ótima. Olha só, deixa eu só te falar uma situação antes. Eu vou botar a menina para poder fazer o resumo. E aí, no final dessa rodada, a gente faz tipo um memorandozinho resumido. Aí vocês mandam um direct pra gente, Rafael, Lara e Carol Tupi, e eu vou mandar, entendeu, Rafa? Eu vou organizar isso para ficar direito. Gente, quem não segue a Carol ainda, @Carol Tupi, vale muito a pena. A Carol tá soltando muito conteúdo legal no perfil dela. Beijo, Carol! Bom final de semana, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.